Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez agradecendo a Deus, irmãos, pela essa oportunidade. Estivemos há uns anos já nesse horário, fazendo live, esperando essa vida que o Senhor sempre colocou no meu coração, que nós iríamos mudar de horário um dia, mas só depois que uma pessoa passasse por este horário. E essa pessoa já passou e o Senhor nos deu o aval, a direção de mudar de horário. Então, a partir de segunda-feira, às 10h30 da noite, é o nosso horário novo, de segunda a sexta, às 10h30. E como a gente não poderia terminar como a gente iniciou, uma live de áudio, tocando um louvor, dando glória a Ele e agradecendo e ainda lendo um salmo, como sempre no início era, toda sexta-feira a gente agradecia pela semana e terminava com um salmo. Miguel, a paz de Deus, e tocávamos um louvor. Assim nós estamos terminando agradecendo a Deus. Nós vamos orar agora, palavra de hoje, Salmo 47, para continuar a nossa jornada com propósito com Deus. Em outro horário, mas a batalha e a jornada sempre em frente, para chegar naquela porta que é estreita, que eu sempre falo todas as lives, desde o dia que começamos aqui. E eu creio que nós vamos passar por ela. Então, meu irmão, minha irmã, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. JDP, a paz de Deus. Nick Rio, a paz de Deus também, seja bem-vindo. Use a paz do Senhor. Amanhã eu não faço live, tá, irmãos? De sábado e domingo nós não fazemos live. As nossas lives são de segunda a sexta, agora a partir das 10h30 da noite, tá bom? Então nós sempre agradecendo a Deus, e vamos orar agora para agradecer ao Senhor por essa semana que terminou, por esse mês novo que está iniciando, pelo dia de encerramento e pelo dia de um novo começo, de uma nova jornada, mais um pouco, mais uma marcha para mais um tempo novo da parte de Deus, tá? A partir das 10h30 da noite, a partir de segunda-feira. Vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor. E depois vamos ler a palavra de Deus, que essa é a estrela principal das nossas lives, a palavra do Senhor, Salmo 47, tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse tempo que não é o final, é um até logo e um novo começo de algo novo da tua parte, na minha história, na história desse ministério, na história da vida de cada um irmão e irmã que tem acompanhado a gente durante esses anos neste horário das 11h55. Obrigado, meu Deus, porque mais um dia está terminando, um dia onde nós vencemos os nossos gigantes, mais um dia onde nós vencemos batalhas, mais uma semana que termina para a honra e glória do teu santo nome, nós aqui perante a tua face agradecendo um mês novo que se iniciou, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que será abençoador como sempre foi os meses desde o começo do ano. Obrigado, meu Deus, porque a palavra de Marcos 2, do versículo do 1 ao 12, que é a palavra profética para esse ano, continua em vigor, continua assim sendo nos entregue, nos abrilhantando todo mês, porque o Senhor tem nos guardado. Aquele que viver de fé e persistir, assim terá a promessa de chegar à face do Senhor e ali ter as suas petições, os teus clamores ouvidos pelo Pai, e vão sair pela porta da frente, não como entrou, pela porta de trás. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós somos um povo, Pai, que estamos aqui a cada dia buscando subir de degrau em degrau para te conhecer. Conhecer mais o Pai, o Senhor, o Filho, o Espírito Santo, para que cada vez mais nós estejamos mais e mais fortalecidos no Senhor. A tua palavra tem nos fortalecido toda a madrugada. O tempo que o Senhor nos permitiu estar nesse horário foi bênção. Muitas vidas passaram por aqui, muitas receberam suas bênçãos, muitas deixaram de acompanhar, mas todos passaram por aqui e tiveram uma marca do Senhor na vida delas. E eu só tenho a agradecer, porque a cada dia o Senhor tem mostrado e tem confirmado essa trajetória que o Senhor confiou na minha vida. E tem colocado irmãos e irmãs, filhos e filhas do Senhor, que têm sempre estado conosco e estará
até o dia da tua vinda ou quando partimos dessa terra. Mas nós só temos a agradecer. Obrigado, Pai, por essa jornada de propósito com Deus. Mais um ciclo se fechando e um outro se iniciando a partir das 10h30, a partir de segunda-feira. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que tudo será novo e tudo será cada vez mais crescendo, 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 e que cada madrugada nós alcancemos vidas, para que essas vidas alcancem outros e outros, enquanto há tempo, porque o dia da tua volta está perto, o dia da tua vinda está chegando, e nós temos que nos preparar e ajudar com que outros se preparem para a tua vinda, para que a gente cante junto um louvor e adoração ao Senhor, clamando e agradecendo ao Senhor por tudo e dizendo: Hosana, vem Senhor, e a gente poder ser chamado pelo nome e fazer parte do banquete, assim que passarmos pelaquela porta estreita. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por cada anjo que já está aqui intercedendo por essa live, que sempre está antes da gente chegar aqui. Obrigado pelas irmãs intercessoras, as irmãs que oram pela minha família, pela minha vida, por esse ministério. E também, Pai, tem necessidades. Eu creio que o Senhor está revertendo, porque cada dia que a gente se dedica a orar pelo próximo, o Senhor reverte em bênçãos. Que as bênçãos que elas estão precisando, a bênção que eles estão pedindo, seja sobre a vida deles, em nome de Jesus, é o que eu profetizo. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por essa oportunidade. E só agradecendo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Amém, irmãs. Amém. Bora, Lana. A paz do Senhor. Irmã Givanete, a paz de Deus. Seja bem-vinda. Como eu estava falando, né, irmãos? O Senhor é tão lindo na nossa trajetória que Ele me conversou comigo durante o dia. Ele falou: você vai terminar como você iniciou. A gente terminaria de áudio, tocando um louvor e agradecendo a Ele com um salmo, como a gente fazia sempre no começo. Depois Ele foi trazendo palavras novas, então não era toda sexta-feira mais que a gente lia salmo. Mas Ele, para terminar, Ele falou: vai fechar do jeito que iniciou. E a gente está fechando esse ciclo para começar um outro. Não é um adeus, é um até logo. Porque Deus é Deus, Ele pode movimentar e faz as coisas do jeito que quer, da maneira que Ele quer. Pode ser que um dia Ele fale no meio desse tempo, até essas pessoas, nesse novo horário que o Senhor já tem encontro marcado, passe com a gente pode vir outros dias, ou o dia que o Senhor assim preparar, esse horário novamente para orar com algumas pessoas que estejam necessitando. Mas eu só agradeço a Deus e agradeço a cada irmã, a cada irmão que estão aqui, que passaram por aqui, as irmãs que partiram, e eu só tenho a agradecer, porque muitas me deram força, e tem muitas irmãs, principalmente as do grupo, têm me dado força para continuar nessa trajetória que o Senhor me confiou. Então hoje, missionária Antônia, paz de Deus. Então hoje nós vamos terminar com o Salmo 47, dando glória ao Deus, Rei da terra, que diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Nada como terminar uma semana, terminar um ciclo, começar um ciclo novo, dando glória a esse Deus que é dono de tudo. Sem o Senhor estar nas nossas vidas, a gente não somos nada. Sem o Senhor nos permitir e nos dar esse privilégio de termos muitas coisas, nós não teríamos nada. Lulis, a paz de Deus, nós já tocamos um louvor já no início, tá?
Lulis, mas nós já lemos a palavra, Salmo 47, que é um cântico também ao Senhor, tá? Seja bem-vinda, bom dia. Então, irmãos, Deus é Deus, sem Ele nós não somos nada. E Ele trouxe essa palavra para a gente terminar, para a gente exaltar o nome dEle, porque a gente, irmãos, com todas as lutas que passamos nas nossas vidas, a gente tem o costume de só pedir. Pedir, pedir, pedir. Deus abençoe, irmã Givanete. Só pedir. Mas a gente tem que ter um tempo, irmão, só para agradecer. Porque Deus, Ele faz tanta coisa por nós. A vida que Ele nos dá já é um motivo da gente agradecer, estarmos gratos. Porque só a graça do Senhor já nos basta, tinha que nos bastar, mas eu entendo, irmãos, porque Ângel, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Jesus te ama. Às vezes a gente está numa luta muito grande e eu sei que é difícil tentar olhar para Deus e ver que as coisas vão mudar, algumas pessoas. Mas nós, quando a gente se reúne, irmãos, a gente ora para que Deus fortaleça a sua fé, porque é por fé que a gente vive. A fé é a certeza, mais uma vez repetindo aqui, daquilo que a gente não está vendo. E a convicção daquilo que a gente está esperando que vai acontecer. Isso é fé. Mas às vezes a gente está tão mal acostumado de querer ver para crer, sendo que a gente tem que crer para ver. Então o Senhor, Ele é tudo, 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 tudo. Nós começamos aqui louvando. Se a gente não ouvir a voz do Senhor, irmão, a gente morre. Sabe, se a gente não tiver Deus, a gente perece. Mas se a gente ouvir a voz de Deus, a gente vive. Se a gente passar a ouvir a voz do Senhor, a gente prospera. Isso não é só prosperidade material, irmãos, é espiritual. Nós precisamos crescer, irmãos, dentro do que Deus tem escrito para a nossa história. É que a gente só olha para o lado material, a gente tem que preparar o espírito, irmãos. Porque diante das coisas que já está pré-escritas e vão acontecer, que o Senhor deixou escrito, são tempos que não vão ser fáceis. Como já o tempo já não está fácil para muitas pessoas. Mas a gente tem que prosseguir. A gente tem que marchar, a gente tem que seguir. A gente tem que olhar para Ele, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora de qualquer tempo. Irmã Poliana, a paz de Deus, seja bem-vinda. Qualquer tempo, qualquer momento. A gente tem assim o costume, né, o ser humano, de se acomodar em algum momento da vida, né? A gente, o Senhor, e eu falando hoje com o Senhor, Ele falando, eu estou tirando você da zona de conforto, que já fazia anos que você estava aí, mas você já havia me pedido. Eu já tinha pedido, tem irmã Givanete mesmo é uma delas, que a gente estava pedindo para mudar de horário por conta de algumas... É tarde, né, irmãos, para muita gente. Mas o Senhor sempre falava, tem uma vida que ainda não passou. Quando ela passar, pode ter certeza que eu vou mudar. E essa vida passou, irmãos, por nós. E o Senhor deu a permissão para que a gente mudasse de horário. Então, eu estou saindo de um horário que para mim era cômodo. Para mim, eu já estava acostumado, não é um ano, são mais de um ano que a gente está aqui nesse horário. Amém, irmã Sueli, seja bem-vinda, viu? Deus te ama, receba um abraço, viu? A paz do Senhor. E então, irmãs, não penso que eu não tô. Amanhã, irmãos, também tenho que avisar, se não esqueço antes de falar. Eu também tô. Tudo que é novo deixa a gente meio, né? Meio assim, sem saber, como é que vai ser? A gente sai do conforto da gente. Mas é bom porque é crescimento pra gente aprender a se adaptar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isso eu digo com um olhar geral. Às vezes a gente está tão acostumado, Isabel dos Santos, a paz de Deus, com uma coisa, e quando o Senhor às vezes balança e tira da gente daquele conforto, a gente a princípio fica meio temeroso. Mas nada que o Senhor não vai estar conosco em cada caminho, cada tempo novo que Ele faz na nossa vida. Então é como eu creio que vai ser um bom tempo, um tempo tão melhor ou até bem melhor do que a gente já teve aqui nesse horário. Então a gente agradece. E o Senhor hoje me deu um sonho, irmãos, e eu vou estar orando, eu não sei se na casa de quem é, tá?
algumas coisas que acontecem com a luz, tá, irmãos? Luz. Aqui em casa já teve um tempo de negócio de luz, queimava a luz, né? Queimava muita luz. Bastava a gente comprava a lâmpada, aí queimava no outro cômodo, comprava na outra, queimava. A gente olhando parte elétrica e nada, não tinha problema nenhum. Eu comecei a orar e eu oro até hoje. Quando começa a piscar, que tem tempo, principalmente quando eu entro de propósito, as luzes tentam queimar, e eu falo, olha, você vai levar, se você quiser levar, você leva, só que você vai ter que devolver 7 vezes mais em público. E geralmente, irmãos, a luz não acontece nada, continua bem para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor me mostrou uma casa onde as luzes, era para ver como é que é na luz que está tendo problema, porque desrosqueava sozinho. Eu via as lâmpadas desrosqueando sozinho, sabe? E atuando. Isso é perca, irmãos, isso é prejuízo. Se a pessoa tem um estabelecimento comercial onde a parte elétrica vive dando problema, a queima de materiais, a queima de aparelhos. Tem lugares, se for um estabelecimento comercial ou casa que tem alguém doente, é um prejuízo porque precisa da luz. Então, irmãos, nós vamos orar hoje sobre esse espírito que tem atuado dentro de alguns lugares, dentro de algumas casas, na parte elétrica da casa. E tem trazido, alguns têm trazido percas, tem trazido transtorno, porque é ruim ficar no escuro, tem trazido algumas coisas, mas Deus vai restituir tudo que foi perdido. Mas o Senhor me tocou de estar orando sobre isso, a gente vai orar, tá? User, a paz de Deus seja bem-vinda, viu? Bom dia. Sério, é sério sim. Alexandre, a paz do Senhor. Isso, irmãos, eu estou dizendo de luz, porque foi como o Senhor me deu no sonho. Agora tem vezes que é por outros lugares, às vezes é muita contenda dentro da casa, vai fazer uma coisa, nada dá certo, é um quebra-quebra, tudo quebra, tudo. Então nós vamos orar hoje, né, para a honra e glória do Senhor. Nós todos, ou quem tem esse problema, vai estar livre desse problema em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? E como o Salmo disse aqui, vamos bater palma, porque o nosso Deus é o Rei da terra, tá? Eu vou ler aqui, irmãos, porque eu estava de olho fechado, abri o olho. O finalzinho do capítulo 46 de Salmo, versículo 10 e 11, diz assim. Isso é para você. Eu não sei se você entrou aqui inquieto. Eu não sei como você entrou aqui. Mas a maneira que você entrou, você não vai sair. Eu creio em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Salmo 46, versículo 10 e 11, diz assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Quem? Eu? Não, é Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então hoje nós lemos Salmo 47, um louvor de adoração ao nosso Deus. E por causa de alguma vida, irmãos, o Senhor deu esse finalzinho do capítulo 46 de Salmo, versículo 10 e 11. Aquiete. Aquiete e veja que o Senhor é Deus. O nosso Deus, irmãos, é dono de tudo. O nosso Deus é aquele que faz tudo. Às vezes a gente não tem força, as coisas que estão acontecendo na nossa frente é uma escuridão que a gente não vê saída. Mas o Senhor é luz no meio da escuridão. Ontem nós falamos um pouco disso, até a foto. Fábio, a paz do Senhor, eu sou de São Paulo. Seja bem-vindo, bom dia. Eu coloquei a foto para as irmãs do áudio de ontem com Jesus embaixo de uma luz. E eu falando até pelo sonho que Deus me deu, eu falei verdadeiramente, Senhor, o Senhor é a luz. Onde não há luz, só há trevas. É por isso que o inimigo, Thales, a paz de Deus, está atuando na luz. Isso, irmãos, fisicamente falando e espiritualmente falando, porque quando também a luz, que é o seu espírito, a sua fé está apagada, não tem espaço para a luz de Deus. Você só vê o lado ruim das coisas. Você só vê a dificuldade. Você não consegue ver o romper da luz do Senhor no meio da escuridão. Mas creia somente que Deus é a luz no meio da escuridão que você pode estar passando. Quer seja na vida financeira, na saúde, na vida sentimental, na vida espiritual. Deus é Deus, irmãos, para mudar. E Ele mesmo está dizendo aqui no finalzinho do capítulo 46, versículo 10, diz assim, aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Quando Ele fala isso é para você se acalmar. Deixe na mão do Senhor o que você ora, não impeça Deus de fazer as coisas na tua vida.
Olhe que Deus é Deus e Ele muda a história daquele que confia. Aqueles que confiam no Senhor. O Senhor me lembrou desse versículo hoje. Aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas juntos às águas. Quando a tua raiz está nas águas, irmãos, perto de um rio, não precisa estar regando você. Você já tem a raiz nas águas e ela é regada da maneira certa, do tempo certo, e dá fruto dentro do tempo e fora do tempo, porque é bem alimentada. Aqueles que são alimentados pelas águas que vêm do trono do Senhor não sente fome, não sente sede. Por quê? Porque o Senhor, mesmo em meio aos ventos, mesmo ao meio ao sol escaldante, essa árvore vai dar fruto, e essa árvore é você, sou eu, somos nós. Que a gente possa cada dia, Adriana Gomes, Márcia da Hora, paz de Deus, seja bem-vindo. Que em nome de Jesus, irmãos, que você tenha essa convicção que Ele é o teu Pai. E o teu Pai que contempla e vê tudo, Ele não deixará as coisas do jeito que estão. Há um tempo determinado para todas as coisas. Vanilda Paixão, a paz de Deus, seja bem-vindo. Há um tempo determinado, irmãos, nessa terra, para tudo. Então o dia e a hora da tua promessa, da tua vitória, já está escrito pelo Senhor. Então cabe a mim, Romana, a paz do Senhor, cabe a mim, a você, a confiar, a ficar ali, esperando a hora, mas orando, glorificando ao Senhor, regando a semente da vitória, com oração, com jejum, com adoração. E o Senhor dos céus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então a tua promessa, aquilo que Ele tem contigo, não vai passar. Por quê? Porque Ele é o teu Deus. Jandira, Mirlei, a paz de Deus. O Senhor é grande. Glórias ao Senhor. Deus é grande e poderoso para fazer. Irmãos, eu estou tão alegre. Eu estou alegre. Hoje eu já me emocionei, chorei um pouco. Sabe, porque até aqui o Senhor tem sustentado. Só quem está do lado de cá, predador, a paz de Deus. Fábio, a paz do Senhor. Quem está à frente de obra, como é que é? As coisas não são fáceis. A gente tem as lutas já. As lutas que por a gente estar fazendo a obra de Deus já é de praxe o inimigo tentar fazer a gente parar. Temos as lutas do nosso dia a dia, mas em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, hoje foi um dia assim de... Lembra de ontem da palavra do oculto? Eu li, irmãos, guardei a palavra, e hoje teve uma coisa que o Senhor me levantou mesmo para me enxergar. E é tão assim, irmãos, a gente vê que a gente às vezes não é prioridade na vida de algumas pessoas. Enquanto a gente tem todos por prioridade, né? Tem aquele carinho, aquele negócio, e você depois vê que você não é querida da forma que você quer. Pastora Linda Cia, paz de Deus, seja bem-vindo. Então, irmãos, foi como eu falei ontem para os irmãos. O Senhor falou que ia levantar, a gente fica um pouco assim, triste, né? Mas foi uma coisa que foi, a palavra de Deus foi força, porque eu guardei no meu coração, e quando eu pensei que eu vi aquilo, fiquei um pouquinho assim, mas depois Deus me alegrou, porque é assim mesmo. Às vezes a gente caminha com o Senhor e a gente olha, e às vezes a gente, aparentemente, humanamente falando, a gente está só. Mas a gente sempre tem o braço do Senhor para nos acolher. Eu tenho meu esposo, tenho meu filho, tenho a Deus. Então, as outras coisas estão nas mãos do Senhor. E eu oro por essas vidas que, a gente acaba descobrindo de formas assim, coisas que a gente não pensava. Mas Deus é Deus e Ele é por nós. Quando eu dou a palavra, falei a palavra ontem, irmãos, sinceramente, eu guardo toda a palavra, mas eu não pensei que seria para mim também. E hoje o Senhor levantou isso, e ainda Ele falou, tem mais algumas coisas para me lhe mostrar. Então eu estou com essa palavra aqui, aquietai, vou me aquietar e vou ver, porque verdadeiramente o Senhor é meu Deus. Então quem tem Deus tem tudo. Se você está passando por alguma coisa, as pessoas têm te perseguido, você tem passado por luta, saiba que Deus é Deus, e aquele que está diante de você não perde batalha. Então Deus é Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Esse o Senhor chama de bem-aventurado.
Então a tua luta que você tem lutado até aqui não é em vão. O Senhor tem olhado, não que Ele tem prazer na tua luta, mas é porque você tem perseverado. E a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor é como árvore junto ao ribeiro. Você vai dar fruto, onde tempos de pessoas não vão dar fruto nenhum, mas você vai dar. Por quê? Porque quem rega as tuas raízes é o Senhor. Então Deus é Deus, irmãos. Se houver mudanças na tua vida, como nós estamos mudando aqui de horário, Paulo, a paz do Senhor. Enzo, a paz de Deus, sou de São Paulo, tá? Seja bem-vindo. Como a gente vai mudar de horário para as 10h30 a partir de segunda-feira, talvez vai acontecer algumas mudanças também na tua vida, mas não tem mais não, porque Deus é Deus, Ele que te sustenta, Ele que dá respaldo. Ele vai fazer que esse tempo de novidade vai ser um tempo muito melhor do que o que você já teve. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tá bom, irmãos? Receba essas palavras, receba a palavra do Salmo 47. Edu, a paz de Deus, seja bem-vindo, bom dia. Receba a palavra também de Salmo 46, versículos 10 e 11. Tome posse sempre da palavra. Ontem a gente falou muito isso, e quando a gente pensa que o barco vai virar, não vira, porque nós temos um Deus que está lá. Ele é a luz que vai iluminar nosso caminho, que vai nos dar direção para a direção certa. Mas adestre os seus ouvidos, ouça a voz do Senhor. Perdão, tá, irmãos, um barulho aqui. Ouça a voz do Senhor e não deixe com que o inimigo faça com que você pare, tá? Porque Deus é Deus e Ele é contigo. Tá bom, irmãos? Hoje foi um salmo curto, uma palavra curta. Seja bem-aventurado se você está passando por alguma tribulação. Ouça essa palavra, Deus lhe chama de bem-aventurado. Por quê? Porque você tem uma perseverança no momento da tribulação. E aquele que persevera no Senhor recebe. Porque todo aquele que pede recebe. Aquele que busca e tem um encontro com o Senhor. Aquele que bate a porta se abre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos para um tempo novo. E eu creio que vocês também, dentro do que vocês precisam, porque Deus é um Deus de renovo. E todas as manhãs, todo o tempo, o Senhor nos traz um renovo. E o renovo melhor que tem é da parte de Deus. Por quê? Porque Ele está sempre no meio. E aonde o Senhor está, sempre há vitória. E o inimigo não tem como chegar perto. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor por esse tempo, terminar a nossa sexta-feira aqui. Terminamos a nossa sexta-feira, quer dizer, começamos o nosso sábado na presença de Deus e agradecendo a Ele por cada momento que Ele marca as nossas vidas. Nós estamos terminamos uma marca ontem e vamos começar outra na segunda. E minhas irmãs, vou estar de propósito, tá? Hoje, amanhã e segunda-feira, não só pela nosso novo horário, mas também pelas irmãs e os irmãos do caderno de oração, tá? As irmãs do grupo que estão no grupo, precisando de qualquer oração, manda lá, irmãos, mais tarde no privado, para quando eu estiver orando, apresentando dentro do propósito, eu coloco o propósito de vocês também, tá? Não é para vocês, irmãos. Agora, quem quiser fazer um propósito, faça também. Eu vou fazer esses 3 dias de jejum e oração durante esses 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira, para nosso novo começo, mas também para todos os irmãos, os pedidos de oração do caderno de oração, tá? As irmãs, assim eu estou dizendo, as que estão no grupo, tá? Tiverem alguma oração, algum pedido, as irmãs que estão aqui, se quiserem colocar também algum pedido especial, coloque, que aí eu vou estar pondo no caderno de oração e mais tarde, quando eu estiver orando dentro do propósito, quando eu começar o jejum, eu já coloco diante do Senhor. Tá bom, irmãos? E não se esqueça que Deus é por vocês. Deus sendo com vocês, quem pode? Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode te parar, ninguém pode fazer com que as bênçãos não cheguem até você. Então Deus é Deus e está dizendo, aquietai e vede que Ele é Deus. E quando você vê, dê glória, porque o nosso Deus é o Rei da terra. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por todo esse tempo que nós estivemos juntos e pelo novo tempo que vamos começar juntos novamente. Em nome de Jesus, tá, irmãos? Vamos orar? Se você assim desejar e quiser e tiver fé, deixa um copo com água aí. Se não, a gente vai estar orando pelas caixas d'água, pela água quente e também pela parte elétrica. Nós vamos orar porque temos uma guerra aí
contra alguns espíritos que têm atuado nas partes elétricas, nas coisas que vêm por eletricidade nas casas dos teus filhos. É TV que queima, é eletrodoméstico que queima, mas Deus é Deus, e quando Ele revela, irmãos, é porque Ele já está ali na batalha, e eu quero ver o inimigo vencer, porque não vence, porque quem está na nossa frente é o Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, sendo ferramenta nas tuas mãos. Obrigado pelo Salmo 47, obrigado pelo Salmo 46, versículo 10 e 11. Obrigado por cada irmão e irmã, Pai, que passaram conosco durante esses anos aqui nesse horário às 11h55. Obrigado, meu Deus, por todos que vão continuar nos acompanhando às 10h30 da noite a partir de segunda-feira. Obrigado pelas irmãs do grupo, obrigado pelas irmãs que têm ouvido os nossos áudios em outras plataformas. Obrigado àquelas que compartilham, obrigado àquelas que estão aqui sempre dando o seu amém, falando, estando conosco, orando ou intercedendo um pelos outros. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti aquilo que elas estão pedindo agora. Elas estão colocando no Teu altar, eles estão colocando no Teu altar aquilo que eles não podem fazer, confiando no Deus que é o Senhor que tudo pode. Dê alívio, dê o refrigério para o coração, para que eles esperem no Senhor, porque aquele que espera no Senhor, além de ser árvore plantada junto aos rios, vão correr como uma corça, vão pular muralhas, vão escalar muros e vão romper toda a dificuldade que o inimigo tem colocado na frente do teu povo. Eliene, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo e oro por todos, porque todos precisam. Aqui, os que nos acompanham, aqueles que estão aí por qualquer lugar dessa terra que é tão grande, Pai, que estão precisando de um socorro que só pode vir do Senhor, que seja esse socorro nesse momento para essas vidas. É o que nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, são vidas que necessitam do Senhor, precisam de um acolhimento. Alguns perderam os seus entes queridos durante esse tempo, essa madrugada, esse dia que passou. Mas o Senhor é um Deus que leva o Consolador, consola, Pai, os corações dos enlutados, a vida do irmão Abel, da Sara, a vida da minha família também. Aqueles que perderam seus entes queridos esse ano, Senhor, continuam sendo consolados e fortalecidos pelo Senhor, assim como o Senhor tem feito com a minha família. Meu Deus e meu Pai, eu oro e agradeço, porque creio dentro da necessidade de cada filho e filho do Senhor, quer seja estar aqui, quer seja estão pelas cadeias, no cárcere, aqueles que estão pelos hospitais, aqueles que estão pelas ruas, Pai, ouve o clamor desses pequenos, desse povo, Pai, que confia no Senhor, mesmo não sendo perfeitos. Meu Deus e meu Pai, é assim que eu oro, é assim que eu profetizo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora eu clamo ao Senhor e peço ao céu, Senhor, o poder, que coloque poder nas nossas mãos, na nossa fala, nos nossos pés, porque agora nós vamos guerrear, Pai, em prol daqueles que têm nos afrontado, do inimigo que tem se levantado, tem tentado fazer os teus filhos parar, tem tentado fazer parar as obras, os ministérios do teu povo. Mas nós, em nome de Jesus, em posse do poder que vem do alto, nós oramos e profetizamos que o inimigo bata em retirada. Pai, passa o teu fogo purificador sobre a parte elétrica, Senhor, da casa, do lar, dos estabelecimentos comerciais do teu povo, dos aparelhos de eletrodomésticos do teu povo. Vai passando, Senhor, com fogo consumidor em cada canto, Pai, dos lares, dos estabelecimentos comerciais do teu povo. Onde houver um espírito maligno, Pai, agindo. Pai, em nome do Senhor, que esse fogo queime. Queime, em nome de Jesus, que vire pó. E esse pó, Pai, desses espíritos malignos, nós entregamos no teu altar, para ser mandado para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. E no lugar, Pai, depois de limpo pelo fogo do Senhor, que as águas purificadoras, através do sangue de Cristo, lave, Senhor, as paredes, os locais onde esses espíritos estavam atuando. E aonde o sangue de Cristo ali passar lavando, ele fixe. Porque aonde o sangue de Cristo está, o inimigo não tem poder nem de voltar e muito menos de tocar. Meu Deus e meu Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós oramos. É na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos, que tudo está sendo feito para a honra e glória do Senhor. E esses espíritos nunca mais, Pai,
em nome de Jesus, porque é com ousadia que o Senhor diz na tua palavra que nós temos que ser. Se a gente tiver fé para mandar um monte sair de um lugar e do outro, assim será. E nós estamos com uma fé aqui, Pai, uma fé unidas, uma na fé da outra, e unidos no poder do Senhor, que nunca mais esses espíritos vão atuar na parte elétrica, nos eletrodomésticos do teu povo, nem nas casas, nem no estabelecimento comercial do teu povo. Porque assim eu oro e assim eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, e dou glória, porque creio que assim já está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado por libertar, Pai, esses lares, libertar os nossos lares, libertar as partes elétricas, libertar, Senhor, do mal, porque o mal não pode, Pai, estar no nosso meio, porque a graça do Senhor é que nós damos permissão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de entrar dentro do nosso lar, de entrar nos estabelecimentos comerciais do teu povo, porque ali o Senhor fará morada, que o teu trono seja dentro do nosso lar e que o Senhor seja o centro da nossa vontade sempre, porque assim, Pai, não vai haver espaço para o inimigo atuar. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo, em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Glória, glória, glória eu dou ao Senhor. Deus e meu Pai, agora eu coloco diante de Ti cada copo com água, garrafinhas com água, mãos levantadas, Senhor, não só para a parte elétrica, mas para a parte da água que entra dentro das casas, quer seja pela caixa d'água, pela torneira, filtros de água, cisterna, onde entrar, por onde entre é armazenado água dentro das casas dos teus filhos, que o Senhor, em nome de Jesus, na tua infinita bondade e misericórdia, derrame poder, Pai, uma bênção de cura, de libertação, de transformação, mas principalmente de salvação para todos que vivem dentro do nosso lar e também para todos que entrarem, que haja cura, que haja libertação, mas, Pai, eu oro sempre que haja salvação, porque nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, todos os dias buscar, para que nada nos separe e nos tire a coroa da cabeça, que nos dá a entrada para a salvação, para passar por aquela porta. Senhor, é assim que eu profetizo, é assim que eu oro. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Glória, 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 glória eu dou ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esse tempo contigo. Obrigado pelo final de semana, Pai, dos teus filhos e filhas, onde a minha vida e minha família também se encontram. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Pai, que o Senhor não deixará de estar conosco. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor sempre vai ser bem-vindo no nosso lar, porque é a Ti que nós damos autorização de entrar dentro do nosso lar. Fora o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais ninguém, espírito nenhum tem autorização de entrar no nosso lar. É por isso que eu consagro, Senhor, e profetizo, consagrando o final de semana, a segunda-feira, quando nós vamos estar aqui a partir das 10h30 da noite juntos, em nome de Jesus no teu altar, porque aquilo que é consagrado ao Senhor, só o Senhor pode mexer. Então o inimigo não pode atuar. É assim que eu oro, é assim que eu profetizo. Mais uma vez eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e dou glória. Glória, 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 glória ao Senhor. Obrigado, obrigado, muito obrigada em nome de Jesus. Amém, irmãs, amém. Cristiana, a paz do Senhor. Anoque, Carol, Elza, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, tá? Bom dia. Irmãos, Salmo 47 e o Salmo 46, versículo 10 e 11, que a gente leu aqui. Obrigado, tá, irmãos, mais uma vez, as irmãs que estão aqui na madrugada, que Maria Vera, a paz do Senhor, que estão acostumadas a gente nesse horário, tá? Mas a partir de segunda-feira nós estaremos aqui, não vamos sair daqui, mas mais cedo, tá? Às 10h30 da noite, em nome de Jesus, vai ser um novo tempo para a glória e honra do Senhor, quando se trata de nós dois. A paz de Deus, seja bem-vinda, irmã Ana Paula, a paz do Senhor. A paz de Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor. As irmãs aqui da live esperam um pouquinho, que eu vou despedir de vocês. Mas que a graça e a misericórdia do Senhor, como eu já orei, tá, irmãos? Um bom final de semana para vocês. E até segunda-feira, ou se o Senhor me convocar, eis-me aqui durante o final de semana, tá? Fiquem com Deus, a paz do Senhor. E nossas lives, para quem assiste a live do grupo, a partir das 10h30 da noite, tá bom? Fiquem com Deus, a paz.